Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Quantas vezes o seu trabalho diário te impediu de fazer algo nas horas de lazer? Porque você estava cansado, desmotivado ou, pelo contrário, estressado demais para fazer qualquer outra coisa fora das 8, 10, 12, 14 horas de trabalho. Se alguém te dissesse que tem dedicado a vida exclusivamente ao trabalho, você responderia que essa pessoa está doente? E se com o tempo essa dedicação total se transformasse em completa inércia, a ponto de a pessoa não conseguir mais cumprir as tarefas por esgotamento mental, ou tal do burnout? Como a gente pode evitar chegar nessa situação? E de que maneira o nosso conhecimento sobre saúde mental, sem preconceitos, pode nos ajudar a ter uma vida de saúde plena? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Acho que um papo bastante instrutivo e que pode alertar as pessoas de alguma situação que às vezes elas nem percebem que elas estão, né? A gente vai falar um pouco sobre trabalho, como a relação que as pessoas realmente têm nessa vida, o quanto a gente se cobra, como que a gente consegue ter saúde dentro disso tudo e buscar o famoso equilíbrio, né? Então eu acho que hoje a gente tem aqui um convidado muito especial para ajudar a gente a detectar isso tudo e a fugir de uma situação como essa. O nosso convidado de hoje é o médico, advogado, palestrante, diretor do Centro Brasileiro de Pós-Graduações e autor do livro O que Ninguém Te Contou sobre Burnout, Marcos Mendanha. Seja bem-vindo, doutor. Prazer é meu, Bruna. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Camila. Bom, doutor, eu queria que a gente começasse definindo algumas coisas. Acho que a primeira de todas aqui é a síndrome de burnout. E já emendar também com uma pergunta se é considerada ou não uma doença, essa síndrome. Você começa com perguntas maravilhosas, que não são pacificadas, especialmente na arena pública, no ambiente das redes sociais. E aqui falo, inclusive, como médico, falo como advogado, mas especialmente como diretor de uma instituição de ensino. Então eu não posso me afastar das melhores referências. Bruna, quando alguém te perguntar o que é o burnout, eu sugiro a gente devolver a pergunta para esse interlocutor, perguntando de que burnout você está falando. Porque existem vários correndo aí na praça, viu? Começo com o mais simples, que é o burnout do senso comum. É esse que você encontra uma pessoa no elevador, numa sexta-feira, e ela fala, nossa, essa semana eu trabalhei demais, estou com burnout. Então, é o que virou sinônimo de qualquer cansaço, que já entrou no linguajar popular. Do ponto de vista técnico, a gente pode elencar 3 tipos de burnout. Primeiro, de um psicólogo lá na década de 70, chamado Freudenberger, que é considerado o pai da síndrome. Foi ele que falou pela primeira vez em síndrome de burnout. E é interessante que, para ele, burnout podia ser de qualquer coisa, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos gerando um esgotamento, podia ser burnout de ética na vida pública, poderia ser burnout de recursos do planeta, de qualquer coisa. Ainda na década de 70 aparece uma outra pesquisadora chamada Maslach, e ela sim coloca o burnout diretamente relacionado ao trabalho. É a partir de Maslach que aparecem os 3 pilares do burnout que nós consideramos hoje, que é exaustão, um distanciamento afetivo do trabalho e, por último, uma falta de eficiência, uma ineficácia. O problema do burnout de Maslach é que ele não diferenciava muito o burnout de uma depressão, de um transtorno de ansiedade. Acabava que tudo entrava no bojo do burnout. E aí eu chego na sua resposta objetivamente, mas eu não poderia deixar de fazer esse contexto, que é o burnout da CID-11, que foi proposto pela OMS em 2018. Para quem não lembra, CID, Classificação Internacional de Doenças. Alguém já pode dizer mais apressadamente, então o burnout é uma doença, porque está na CID. Não. A CID ela não codifica apenas doenças. Lá você tem, por exemplo,
arroto, soluço, maus resultados escolares, pobreza, e tem o burnout também, como outras tantas situações que não são consideradas doenças, mas que eventualmente pode fazer alguém procurar um sistema de saúde. O burnout está lá, e aí já estou respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta junto com a primeira. Conforme a CID, ou seja, conforme a OMS, o burnout não é uma doença mental. Ele não está no grupo dos transtornos mentais, tá? Ele é conceituado na própria CID, ou seja, pela OMS, com esse tripé que Maslow propôs anteriormente: exaustão, distanciamento afetivo do trabalho e sensação de ineficácia, mas ele tem que ser exclusivamente relacionado ao trabalho, assim como Maslow propôs, e não Freudenberger, primeiro que falou sobre o tema. Então tem que ser relacionado ao trabalho, daí a gente falar que burnout conjugal não existe para a OMS. Isso não quer dizer que um casamento ruim não possa esgotar alguém, não possa fadigar alguém, ou até adoecer alguém. Ninguém está dizendo que não. Mas para que eu chame de burnout, a tradução para o português é esgotamento, eu preciso estar falando de algo relacionado ao trabalho. E o que a OMS fez, na minha opinião, de mais importante? Ela diferenciou o burnout das doenças mentais. Ou seja, depressão é doença. Então, se a pessoa tem depressão, ela não tem burnout. Ah, Marcos, mas você está querendo dizer que o trabalho não pode causar depressão? Não, a depressão pode ser relacionada ao trabalho. Eu estou querendo dizer que, conforme a OMS, a depressão é mais grave, por isso que ela é considerada uma doença, algo que burnout não é. Assim como o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, são capítulos diferentes que a OMS coloca. Eu ia perguntar exatamente isso, Marcos, porque assim, o estresse é o acúmulo de estresse que provavelmente vai fazer que a pessoa chegue nesse ponto, é isso? Mas não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja só estressada, teve uma semana puxada, então, nossa, que nem você falou, entrou no elevador, alguém falou, trabalhei muito essa semana, não quer dizer que ela esteja com burnout, e cada um tem o seu limiar também, né, ou não? Porque é uma coisa bem subjetiva, né? Exatamente, aí a gente já entra nas questões que envolvem vulnerabilidade. Agora, qual que é o tempo necessário para a gente falar, não, houve aí um estresse crônico, né? Porque o estresse agudo é aquele que nos acompanha desde a pré-história, que está mais relacionado a um estado de alerta, né? Então, acabamos de ter um susto aqui, nosso coração dispara, a sudorese aumenta, a gente fica naquele estado de tensão, esse é o estresse agudo. Agora, no nosso cotidiano, no dia a dia, a cada e-mail que chega é um fator de estresse novo. Isso acumulado ao longo do tempo é o que a gente chama de estresse crônico. Segundo a OMS, o burnout está ligado ao estresse crônico. O Marcos precisa de quanto tempo? Não tem tempo. A gente vai avaliar clinicamente a pessoa. Se a pessoa tem um quadro de exaustão, e quando a pessoa está exausta, ela diminui os recursos físicos e mentais, ela começa a ter dificuldade de sono, fica mais irritada. Por conta disso, ela começa a se distanciar do trabalho, aquela atividade que ela tinha tanto prazer, parece que ela já não está nem aí. Encontros no happy hour, ela já não quer nem ver, costumo brincar, né? Alguém vai falar assim, hoje à noite a gente vai para a pizzaria. A pessoa que está nesse estado de fadiga relacionada ao trabalho, fala, meu Deus, eu quero que essa pizzaria pegue fogo. Começa a haver um certo distanciamento afetivo daquilo e uma natural ineficácia. O relatório que às vezes ela produzia de um dia para o outro, ela começa a demorar mais. E quanto tempo leva para a pessoa chegar nesse ponto? Não há um tempo definido. Então, o que caracteriza o burnout é esse quadro clínico, não é o tempo exatamente do estresse ao qual ela foi submetida, porque isso vai depender de pessoa para pessoa. O Band News em Forma está no ar, recebendo o médico Marcos Mendanha, professor, palestrante sobre saúde mental há mais de 15 anos, estudando esse assunto. E você comentava há pouco, né, Marcos, que a síndrome de burnout não está classificada ali pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, um transtorno mental. Então eu queria pedir para você dar aqui algumas explicações de diferença entre essa síndrome e a depressão, que eu acho que pode ter muitas semelhanças, né, e as pessoas podem confundir. Bom, o que difere um fenômeno, um quadro clínico, uma síndrome de uma doença verdadeira, como é a depressão, ela está no capítulo das doenças ou transtornos mentais, é o grau de sofrimento, viu, Bruna? Então é o grau de sofrimento, prejuízo,
tanto profissional quanto pessoal. É esse grau de sofrimento que vai me dizer se uma pessoa está doente ou não, tá? No burnout, o que nós temos do ponto de vista clínico? Uma sensação de esgotamento, uma ineficácia e um distanciamento afetivo. Ô Marcos, mas isso não pode gerar sofrimento? O que a gente tem que ver é o seguinte: esse sofrimento é proporcional ao estresse que a pessoa está. Quando eu digo que uma pessoa está fadigada, uma pessoa está esgotada, que é o quadro clínico que o burnout propõe, eu não estou dizendo que ela está em plena saúde. Então, saúde não é apenas ausência de doença, né? Ela não está gozando de plena saúde, mas do ponto de vista técnico, ela ainda não está doente. Sabe por quê? Porque tudo se explica pelo estresse que gerou aquilo. Em tese, cessando esse estresse, ela volta para a normalidade. Quando é que a doença se instala? Quando ela fica desproporcional ao estímulo. Uma pessoa com depressão, ela começa a ter anedonia, que é perda de prazer pela vida e pelas coisas que ela fazia. Aí alguém pode falar, mas no burnout a pessoa pode ter isso também. Então vamos com calma, vamos além. Além da anedonia, ela pode ter perda, o humor pode ficar extremamente rebaixado, humor deprimido. Ela pode ter mudança no apetite, mudança de sono. Ela começa a ter prejuízos intensos do ponto de vista ocupacional, pessoal. A pessoa se isola, a pessoa começa a ter ideação suicida muitas vezes, e aí se você retira o estresse dela, isso não resolve mais. É uma pessoa que está tendo um extremo prejuízo, um extremo sofrimento e que não guarda relação apenas com o estresse que sofreu. E se a pessoa ou a organização de trabalho não der um jeito nisso, aquelas pessoas que são mais vulneráveis certamente serão as que estarão doentes amanhã. E aí os prejuízos são muito maiores para essa pessoa, para a organização e etc. O Brasil é o segundo país no mundo com os maiores índices de burnout, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse é o assunto de hoje do Band News Informa, que está recebendo o médico Marcos Mendanha, autor do livro O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. Camila Hirsch, com você. Marcos, a gente sabe que a depressão tem uma parte química muito grande também, né? As pessoas, inclusive, acabam sendo medicadas e passando por psiquiatra e tendo uma certa recomendação de medicamentos. No burnout, existe alguns ou sintomas ou exames que a pessoa demonstra ali, fora essa comportamental mesmo do estresse, do esgotamento, do se sentir incapaz ou de render ou de entregar alguma coisa? Não, exames nenhum. Assim como nas doenças psiquiátricas, o diagnóstico é clínico, é conversando paciente com paciente. E o que esse paciente precisa ter? De novo, eu volto para a OMS. Ele precisa ter esgotamento e, por causa do esgotamento, é o principal pilar, é a principal dimensão do burnout. Por causa do esgotamento, ele vai ter distanciamento afetivo do trabalho e das pessoas do trabalho, o que a OMS também chama de cinismo, e vai ter uma diminuição da eficácia. A CID-11 ela foi traduzida para o português. E no português, o burnout está colocado como esgotamento. Aí eu passo até para o senso comum, não é difícil explicar isso. Talvez a gente, culturalmente, hipervalorizou o burnout. E a CID-11, que foi proposta em 2018, ela coloca o burnout no seu lugar. Como é que você trata esgotamento? Até o senso comum dá essa resposta. Eu não preciso de remédio, eu preciso de um descanso efetivo. Quando eu tenho esse descanso efetivo, eu saio do esgotamento. É importante lembrar que nós vivemos num mundo onde os estímulos não faltam. Está ocorrendo hoje um fenômeno que é das pessoas voltarem das férias mais cansadas do que quando saíram. Por que isso está acontecendo? Um dos motivos, não único, é a hiperconectividade. Já teve a experiência de chegar em casa e falar, hoje eu vou descansar? E aí você tirou o sapato, deitou no sofá e começou a correr o feed da rede social que você mais gosta? Ali passa 1 hora, você achou que passou 10 minutos, e ao final dessa 1 hora você está mais cansado do que antes. Isso o mundo inteiro está estudando com o nome de fadiga das mídias sociais. O nosso cérebro não está evolutivamente preparado para tantas informações. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é verdade que a gente passa 1/3 da vida no trabalho, tem 2/3 da vida que estão fora do trabalho. O que a gente está fazendo com esses 2/3? Renato Russo estava certo. Disciplina é liberdade.
Até para descansar hoje, nós precisamos ter disciplina com o celular na nossa mão. Então, o tratamento do burnout, efetivamente, vamos chamar pelo nome que o OMS coloca, o tratamento do esgotamento é o descanso efetivo. Isso envolve questões organizacionais e pessoais, tá? Quando a doença se instala, aí que eu penso num tratamento psicoterápico e medicamentoso, tá? E de novo, o trabalho pode gerar essas doenças, como depressão, transtorno de adaptação, etc. Uhum. Tem uma coisa aqui que eu acho legal falar para os ouvintes, para a gente aqui, Marcos. Então, na verdade, as pessoas não podem confundir o burnout com relações tóxicas ou abusivas dentro do trabalho. Isso é uma outra coisa. Às vezes a gente encontra com pessoas que falam assim, nossa, a pessoa está com burnout, mas também porque o chefe é uma pessoa completamente que exige, ele é tóxico, ele tem um discurso, trata as pessoas. Aí pode ser até que a pessoa esteja em burnout, mas existe um outro problema aí de relação, né? É que nós estamos falando aí de causas e consequências. O burnout seria uma consequência de um ambiente tóxico, mas não só por conta de um chefe que tem uma relação ruim. São 6, basicamente, pilares que uma organização precisa cuidar para não burnoutar ou adoecer ninguém. Evitar sobrecarga de trabalho, dar autonomia ao trabalhador, dar uma recompensa suficiente, inclusive recompensas intrínsecas, que é um bom relacionamento lá dentro, possibilidade de aprender com o trabalho, ter orgulho de trabalhar onde trabalha, possibilidade de crescimento profissional, sentimento de comunidade, isso é importantíssimo, relações harmoniosas, de apoio mútuo, onde as pessoas se sentem de fato pertencidas, um ambiente, por exemplo, onde há assédio, segundo a revista The Lancet do final do ano passado, ele aumenta em até 3 vezes o risco de uma pessoa se deprimir pelo trabalho. Estamos falando de uma depressão, estamos falando de uma doença, um estágio mais avançado do que o burnout. Sentimento de justiça, por isso talvez o sistema público, às vezes, condena tantos os seus servidores ao adoecimento. E aí, o que pode explicar, digamos, o nosso apego ou a nossa zona de conforto, né, para não sair dessa situação? Eu vi, inclusive, um vídeo seu falando sobre o burnout de existencialismo, né, que é um pouco desse confronto aí com os valores da empresa e os valores da pessoa. Até o exemplo que você deu das redes sociais, a gente sabe que aquilo está fazendo mal, mas a gente continua fazendo, né? E por que é tão difícil sair dessa situação? Eu chamo a atenção para o autoconhecimento. Tem um escritor alemão chamado Goethe, que diz que se há uma maneira de nos conhecermos é sabendo aquilo que nos alegra e aquilo que nos entristece. Então, quando você sabe que um determinado hábito pode te entristecer e no longo prazo pode te até adoecer, de repente você precisa tomar uma posição quanto a isso. Só que a resposta não é tão simples, porque vamos pensar um trabalhador, por exemplo, lá do sistema público, que está sofrendo assédio, mas ele, por outro lado, tem um emprego que é estável, ninguém vai mandar ele embora, e ele já fez contas, contando com esse salário, ele já tem que pagar a escola do filho. Há pesquisas que mostram que o assédio no ambiente privado, o trabalhador não aguenta mais do que 2 anos. No ambiente público, por conta da estabilidade, ele fica 7, 8 anos, até tomar uma posição. Olha o tempo que ele tem para se adoecer aqui. Então a gente vê aqui uma verdadeira armadilha da estabilidade. Observe que não é tão simples tratar isso, porque, num ponto de vista mais pragmático e cartesiano, seria apenas falar, ora, se não está fazendo bem para você, saia daí. Mas esse saia daí pode ter imensas repercussões para essa pessoa, né? Não conseguir pagar a conta da escola do filho, etc. Então, tudo isso é ponderado. Saúde, segundo a OMS, é o bem-estar em tudo, não apenas numa coisa só. Mas, Marcos, desculpa te interromper, você acha que existe aí uma mudança também na geração? Porque eu tenho a sensação, até trabalhando com pessoas mais jovens, que hoje o pensamento já é outro, né? Quando tem uma situação desconfortável, digo, a longo prazo mesmo, que a pessoa não vê mais sentido naquilo, é um pouco mais fácil, eu diria, dela sair do que pessoas de gerações passadas, né? Você acha que tem uma explicação aí também? É uma questão realmente geracional, concordo com você. Se décadas atrás era valor você entrar numa empresa e aposentar nela, hoje o valor mudou. Hoje o valor é você rodar de empresa. Você não fica muito tempo numa empresa e logo você está em outra, porque isso gera visibilidade, isso gera assunto, isso gera uma vida mais
mais dopaminérgica, eu diria, eu trago até um pouco da neurociência aqui, uma vida mais reta, onde você tem início, meio e o fim lá longe, tudo projetado, parece que caiu de moda. Não é à toa que a gente está no chamado mundo bunny, né? Um acróstico que o A é a palavra ansioso. Essa ansiedade é justamente porque a gente não consegue fazer projeto mais nenhum, tudo muda o tempo todo, como diria Lulu Santos. Para essa geração de agora, mais ainda. E isso não se reflete só no trabalho, observe, isso reflete inclusive nas relações. Se antes era valor também casar com a primeira namorada, hoje parece que isso caiu de moda. Os jovens estão muito mais propensos a tomar decisões e sair de um emprego para o outro, diferente das gerações mais antigas. Saúde mental é o tema do Band News Informa. A gente está falando sobre síndrome de burnout com o médico Marcos Mendanha. Doutor, o diagnóstico do esgotamento mental é feito por quem? Quais especialistas? Essa é uma questão bem interessante também, viu? E aí eu preciso fazer uma certa ponderação a respeito dos números que se divulgam sobre burnout. O maior instrumento de pesquisa de burnout do mundo é o MBI, o Maslach Burnout Inventory, que é daquela senhora que citei no início, a Cristina Maslach. Ele é um questionário autorrespondido, é o próprio trabalhador que responde, e ele tem perguntas, por exemplo, você se sente exausto ao final de um dia de trabalho? Você se sente exausto quando vai para o trabalho? É o próprio trabalhador quem responde, tá? Qual que é o grande problema do burnout de Maslach? É que, por exemplo, se você entregar isso aqui para uma pessoa deprimida, que já está com uma energia vital baixa, ela também vai dizer que se sente exausta. Então, é um questionário que ele não diferencia o que é burnout do que é, por exemplo, uma depressão. Entra tudo lá dentro. E uma outra característica desse questionário é que ele não faz ponto de corte. Acima de tantos pontos tem burnout, abaixo não tem. Todo mundo que responde, em tese, tem burnout. Por isso que quando você fala de burnout, vai aparecer as pesquisas das mais diversas possíveis. É importante a gente entrar um pouco mais adentro, com base em que está sendo feitas essas pesquisas. Porque você tem um diferencial muito grande a respeito de público. Então, talvez hoje, a melhor maneira de se fazer esse diagnóstico é exatamente como se faz o diagnóstico de uma depressão, entre examinador e paciente. No caso do burnout, quem que pode diagnosticar? Essa é uma pergunta extremamente polêmica, porque envolve questões corporativas, né? Uhum. Então, só para lembrar, o que é o burnout? A gente mesmo diagnostica, né? Os amigos, né? O parente, a isso. Falei, você aí tá com burnout, pronto, já, né? O CRM já sai ali. Eu vou falar do burnout da OMS, tá? Que é o burnout que eu defendo. Só para lembrar, ele precisa ter exaustão, distanciamento afetivo e ineficácia e tem que ser relacionado ao trabalho. E a parte mais importante, tem que descartar doenças mentais. Aqui no Brasil vigora a lei do ato médico. A lei do ato médico diz que só pode dar diagnóstico de doenças os médicos. Então, conquanto o burnout não seja uma doença, por exemplo, os psicólogos poderiam pensar, eu posso fazer esse diagnóstico, está tudo certo, porque não é doença, então eu não estou infringindo o ato médico. No entanto, você precisa descartar doenças. Quem é que descarta, senão aquele que pode comprovar? O que eu estou falando aqui até um pouco envolve direito, um pouco da minha formação jurídica, mas à luz do que temos hoje, para fazer o diagnóstico de burnout, você, pelo menos em alguma parte, você precisa do médico, que é para descartar transtornos mentais, porque burnout não pode ser um transtorno mental. Três em cada 10 trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E o Band News Informa está com os microfones abertos para o médico Marcos Mendanha explicar os estágios dessa condição e como a gente pode evitar esse quadro. Marcos, você fala em uma das suas aulas, eu vi um gráfico que você fez, muito didático, que mostra justamente os estágios até a pessoa chegar num transtorno mental. E aí você coloca ali que ele começa com a ausência de cansaço, depois chega no cansaço, evolui para uma fadiga ou a síndrome de burnout e depois se transforma de fato em uma condição mental. Eu queria, para a gente deixar um pouco mais claro para os ouvintes de diferenciação de conceito, né? Como é que a gente consegue identificar o que é cansaço e o que é exaustão? Excelente pergunta, Bruna.
Esses conceitos não são da minha cabeça, é importante deixar claro isso. De novo, eu me recorro ao OMS. O cansaço está codificado na CID-11 e o conceito de cansaço passa por uma diminuição da acuidade mental e tendência a adormecer. Então, veja, você saiu de casa um dia, descansou, está tudo certo, você trabalha o dia inteiro. Você chega em casa e fala, nossa, eu estou cansado, eu estou querendo dormir. Isso é um cansaço mesmo. A acuidade mental diminuída, você já não tem muita vontade de prestar atenção nas coisas e tendência a adormecer. O sono dos justos. Você dorme bem, volta para a normalidade. No outro dia trabalha, depois você cansa de novo. Esse ciclo, desde que o homem está aqui, desde que a gente estava lá nas savanas africanas, é normal. A gente sai de dia, caça, à noite volta, dorme, repõe as energias e vamos embora. É assim que funciona. Isso é mais fisiológico do que o sedentarismo. A vida é assim que funciona mesmo, do ponto de vista evolutivo. No entanto, tudo aquilo que não regenera, degenera. Imagina alguém que está cansado, mas ainda está submetido a estresse que não cessa. E esse estresse pode vir de várias fontes. Um casamento ruim, adoecimento de um filho que está internado, problemas socioeconômicos, familiares, etc. Se esse estresse se acumula e a pessoa não consegue descansar, ela vai se fadigar, tá? Então, quando a gente está falando de fadiga, eu já estou falando de esgotamento, estou falando de exaustão, estou falando de distanciamento afetivo das coisas, estou falando de ineficácia, já começo a não render mais. A fadiga, esse momento de fadiga, é um momento onde você gatilha muitas doenças físicas e mentais. É um momento onde você fica mais irritado, mais ansioso. Então, pessoas que eventualmente não tinham gastrite, é justamente no momento de fadiga que aparece essa gastrite. Pessoas que não tinham psoríase, é justamente no momento de fadiga que pode acionar esse gatilho. Pessoas que não tinham depressão, é justamente na fadiga que pode acionar esse gatilho. Então percebam que ele é um estágio de sinal amarelo, de muita atenção. O que a gente tem que perceber são justamente esses sinais de exaustão. Ela é a última estação antes de um adoecimento verdadeiro, quer seja físico ou mental. Tá? A partir daí, o que vem depois, se o estresse continua se acumulando, é adoecimento físico e mental. Tá? Então, essas são as etapas mesmo. Descanso, cansaço, fadiga, luz amarela, presta atenção, já está exausto, ineficácia, muito irritado, já não dorme bem, mas ainda por conta da fadiga, já passou da hora de tirar o pé. Já passou da hora, até para voltar para a normalidade vai levar mais tempo, porque você já está fadigado, já não está só cansado, né? E se isso não for, se a pessoa achar que ela aguenta, ou se eventualmente a própria organização continua pegando no pé dessa pessoa e quer mais, cada vez mais, elas sim, aqueles mais vulneráveis, podem até chegar a um nível de adoecimento. Marcos, a gente quando fala em atividade física, quando a gente fala da fratura por estresse, né, é uma coisa que é exatamente aquilo de você estar ali em cima, ou, por exemplo, a pessoa entrar num estado de overtraining, que pra gente é o mais intenso, é porque muitas coisas foram negligenciadas, e eu acho que o caminho é muito parecido, né, mas dentro da atividade física, esse overtraining, ele tem os extremos, e isso é muito interessante a gente analisar um atleta, né, a gente como treinador, a gente sempre tem que estar muito atento, porque a excitabilidade, ela, tanto o pessoal fala assim, mas eu estou muito cansado, mas eu também pode estar muito sempre agitado, né, eu estou com muito sono, eu não tenho mais quase sono, né, então assim, os extremos, a frequência cardíaca, tanto que às vezes os alunos falam assim, nossa, mas eu estou treinando e minha frequência cardíaca está super baixa, eu estou cansada e ela está super baixa. Eu falo, pois é, os extremos realmente são indicadores de um momento que já está ficando muito crítico, juntando com outras, obviamente, análises também. Então, isso também acontece dentro do burnout, né? Para chegar nesse ponto, essa explicação toda, ou não, esses extremos não tem dentro dessa historinha toda que você falou do cansaço, da fadiga, dos sinais de exaustão. Esses extremos existem ou não? Ou é sempre a irritação, o sono, não tem, a pessoa de repente está muito animada, está dormindo pouco e está tudo certo, não tem isso? Então,
Vamos lá, de uma forma muito simples, eu acho que os extremos existem sim. Dá para fazer uma analogia, onde a fratura já seria o adoecimento, a fratura por estresse, né? E o outro extremo seria um estado ali de normalidade, onde a pessoa está bem. Esse estado da exaustão, ele não é um extremo, ele é um meio do caminho, mas já está muito próximo do adoecimento, dessa fratura por estresse, vamos pensar desse jeito. Existem pessoas diferentes, onde o número de horas de sono são diferentes para satisfazer alguém. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dormem 5 horas por dia e está tudo certo. Se eu dormir só 5 horas por dia, minha vida está acabada. Eu sou diferente, eu preciso de pelo menos 7. Eu conheço pessoas que precisam de 8. Então, existe uma questão de individualidade em relação ao sono, por exemplo, e aí esse entusiasmo, e existe aquilo que é patológico também, né? Então, o que caracteriza, por exemplo, o transtorno bipolar do humor são justamente os quadros de mania e hipomania, que é quando a energia está muito aumentada, a pessoa não tem mais necessidade de horas de dormir, tá? Sempre num entusiasmo que é fora do padrão habitual para a própria pessoa, isso é que é importante, né? Se você eventualmente vê uma pessoa em hipomania e você não a conhece, ela muitas vezes pode passar despercebido, algo como sendo um fruto da própria personalidade dela. A pessoa está muito animada, está muito risonha, hipersexualizada, muitas vezes, com muita energia, chega à noite, em vez de dormir, começa a varrer a casa. Você pensa, nossa, a pessoa é animada. Ela sempre foi assim? Não, ela não sempre foi assim. Então, isso é um quadro patológico, tá? Existem pessoas que são mais elétricas por ela mesma, né? Então, isso já é uma coisa mais que tem a ver com a personalidade. Daí, a gente tem que tratar cada caso como um caso particular mesmo, viu, Camila? Infelizmente, não dá para a gente passar uma régua, especialmente quando a questão envolve saúde mental. Bom, a gente falou muito aqui sobre os sinais, né, diagnósticos, definições de conceitos, mas acho que a gente pode finalizar, Marcos, com algumas orientações até para os ouvintes de como a gente evita chegar nessa situação. O que você recomenda para as pessoas que já estão cansadas, já estão exaustas, para que esse quadro não se prolongue, né, não fique mais crítico? Beleza, eu chamaria atenção para o autoconhecimento, para a gente saber aquilo que nos alegra, que nos entristece, conhecer os nossos valores, que é muito mais importante talvez do que conhecer o propósito, né? O propósito é a linha de chegada, mas os valores são aquilo que nos importa para a gente ir trilhando esse caminho, saber o nosso lugar do mundo. Eu acho que faz uma diferença imensa. Existe um conceito que se chama flexibilidade psicológica, que é justamente a maneira como a gente comporta diante de situações adversas, conhecendo nossos valores, os nossos princípios e valores, né? Tem uma música da Legião Urbana que diz assim: sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Acho que não sei quem sou, não me conheço, não sei dos meus valores, talvez por isso eu preciso de tanta atenção. E hoje o mundo das redes sociais, onde o like é tão importante, às vezes a gente é levado a fazer coisas que não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente se conhece, no mínimo a gente está mais íntegro, a gente não está dividido. Quando a gente é uma coisa e está fazendo outra, a gente está dividido. Só para lembrar, a doença das mais importantes e graves da psiquiatria se chama esquizofrenia, cuja palavra é uma mente dividida. Então, quando a gente está dividido, não está íntegro, no mínimo a gente é mais fraco. No extremo, a gente é mais doente. Diminuir o perfeccionismo. Quanto mais perfeccionismo formos, aquela coisa, sabe, é melhor o feito do que o perfeito, talvez isso faça muito sentido na nossa realidade, porque o que não nos falta é agenda. Se a gente quiser fazer tudo perfeito, a gente não vai dar conta, a gente vai sofrer, vai se adoecer. Legal demais. Quero agradecer muito a participação do médico, advogado, palestrante, diretor do Centro Brasileiro de Pós-Graduações e autor do livro O que Ninguém Te Contou sobre Burnout, Marcos Mendanha. Obrigada, viu, doutor? E até uma próxima. Obrigada, Marcos. Adorei, foi ótimo. Eu que agradeço, contem sempre comigo.
Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz? No Instagram, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, e boa semana para todos os ouvintes. Ouvintes, vocês podem acompanhar as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.